Bem, boa tarde aos amigos. Cavalheira, você foi cavalheiro contra o Amazonas, né? Sem antes falar dessa decisão que tem sábado aqui, temos tempo, repercutir um pouco esse jogo lá, no calorão, na dificuldade. Saiu ganhando uma assistência tua, depois empate, enfim, tua grande participação, tanto que participou, esteve presente na seleção da rodada, né? Que bom, particularmente para ti, mas sei que você trabalha em função do grupo também. Comentar um pouco esse jogo que, ufa, setembro não ficou sem vitórias, né? Boa tarde, Tadeu. Boa tarde a todos os presentes. Cara, sem dúvidas, um jogo extremamente difícil, né? Tanto em questão de jogo, né? Porque todos os jogos da Série B são muito difíceis, mas como também com a questão do clima, né? Calor. Mas acredito que nós iniciamos muito bem o jogo. Depois, eu acho que, consequentemente, normal, por conta do calor, a gente diminuiu um pouco o ritmo, acabamos sofrendo um gol. Mas voltamos muito bem para o segundo tempo e acredito que fizemos um ótimo segundo tempo e construímos a nossa vitória. Vitória importantíssima para a nossa sequência da competição. Pois é, Rafael, falando ainda do jogo, né, contra o Amazonas, mas já pegando, né, o que aconteceu, é para tirar lições e aprendizado, né, todo jogo é aprendizado para o próximo. Né, a Chapecoense acabou no primeiro tempo aí cedendo empate, depois reagiu. Aqui você atribui, né, o primeiro tempo, tu falou do calor, né, mas a questão tática, técnica da equipe não ter mantido assim uma intensidade e o Amazonas ter dominado mais, e na segunda etapa a evolução da Chapecoense na partida. Eu acho que, como eu falei, a gente iniciou o jogo muito bem, a gente pressionando com as linhas altas. Depois eu acho que a gente sentiu um pouco o clima, eu acho que esse foi o fator determinante, até você se adaptar ali durante o jogo, né? Tem que se adaptar durante a partida. Até no aquecimento, a gente estava fazendo o aquecimento, não estava tão sol, né? Estava até garoando um pouco. E aí depois abriu o sol logo na hora de iniciar o jogo. Então acho que esse foi um fator um pouco determinante para essa oscilação durante o jogo, mas nós voltamos, como eu falei, muito bem para o segundo tempo, e na minha visão, no geral, fizemos uma grande partida, conseguimos finalizar bastante, chegar bastante no terço final, fizemos mais 3 gols, né? Então, como eu falei, vitória muito importante para a nossa sequência na competição. Tudo bem, Carvalheira? Você é o volante artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro, está com 6 gols marcados, né? Atrás de você vem apenas o JP do Avaí, que tem 4 gols na competição. Eu gostaria que você falasse o que se deve a essa tua melhora aí, no teu desempenho, se é somente o sistema que está favorecendo você, o empenho maior nos treinamentos, o que se deve você estar chegando a esse número de 6 gols aí na Série B do Campeonato Brasileiro? Cara, eu fico muito feliz, né, de podendo estar ajudando, né, com gols, com assistências, a Chapecoense. Sem dúvidas, é algo que eu trabalho bastante, né, que o professor e a comissão me cobra muito, não só eu, como todos os atletas, né, de entrar na área, de fazer gol. Então, fico muito feliz, né, de poder estar ajudando a Chapecoense, né, com esses gols e continuar, né, manter, trabalhar mais, ainda faltam 9 decisões, né? Espero poder continuar ajudando. Carvalheira, jogo direto, né, contra o Novo Horizontino, é o último confronto direto da Chapecoense na Arena Condá. Tem esse tom de decisão para a Chapecoense depois da oscilação, de fato, voltar a olhar para o G4, mas ao mesmo tempo, como que vocês olham essas 9 decisões para não ter um peso tão grande assim, porque a Chapecoense cumpriu um dos grandes objetivos da temporada, que é a permanência na Série B? Com certeza, acho que desde o início da Série B a gente tem encarado todos os jogos como uma final, né? Que a gente até brinca. Como final, como decisão, e agora não vai ser diferente, né? A gente vinha de uma sequência negativa, de 5 jogos sem vitória, conseguimos encerrar essa sequência, né, com uma vitória agora na última partida, e sem dúvidas, vamos pensar jogo a jogo, pensar no Novo Horizontino, vai ser uma final, uma decisão para nós, e depois, consequentemente, nos próximos adversários, mas na nossa cabeça agora só passa o Novo Horizontino. Boa tarde, Rafael. Em relação a essa questão, é claro que o torcedor sonha com acesso, mas vocês, quando conversam, você acabou de dizer que é jogo a jogo, vocês não vão trazer uma pressão sobre esse assunto,
Mas é claro que também é currículo para vocês. Conquistar um acesso pela Chapecoense, colocar o clube de novo em uma elite de futebol brasileiro, pesa no currículo. Há esse desejo? Você percebe que entre vocês existe pelo menos essa intenção, esse objetivo de chegar lá nessas últimas rodadas? E o Dal Posto também fala muito sobre ter consistência defensiva para primeiro não sofrer gols. Aí o ataque faz gols e fica mais perto da vitória. Entre vocês também essa conversa, como é? E eu percebi que teve um momento de uma discussão acalorada entre você e o Giovanni Augusto no jogo lá. É circunstância do jogo? É cobrança para que o time de fato como um todo renda mais? Sem dúvidas, esse é a pergunta... Foi bom. A primeira pergunta, questão do nosso sonho, né? Do acesso. Esse é o nosso sonho. A gente não pode deixar de pensar no nosso sonho, como você bem falou, mas a gente tem uma realidade que é o Novo Horizontino. Então, antes da gente pensar no nosso sonho, lá na frente, a gente tem que pensar no Novo Horizontino, né? Que é a nossa próxima partida, a nossa final de campeonato. Então, vai ser um jogo decisivo, um jogo muito difícil. É um time que vem numa crescente, né? Se eu não me engano, são 6 jogos sem derrotas. Então, a gente sabe que vai ser um jogo extremamente difícil, mas a gente também vai estar muito preparado para essa grande decisão. Sobre a questão que aconteceu no último jogo com o Giovanni, são coisas absolutamente normais de jogo, né, cara? Todo mundo querendo ganhar. Eu costumo dizer que isso é vontade excessiva de ganhar o jogo. Eu tenho uma relação muito boa com o Giovanni, né? Ele, até brinco nas entrevistas que ele é o que mais me deu assistência de todos os meus gols aqui na Chapecoense, né? E também, se você for perguntar para todas as pessoas aqui que fazem a Chapecoense hoje, que compõem a Chapecoense, atletas, comissão, todo mundo vai ter a mesma resposta, que esse é o melhor grupo que cada um já trabalhou, né? Então, é um grupo muito leal, um grupo com muito caráter. Então, são essas coisas que acontecem dentro do campo, são extremamente normais de a gente querer a vitória e querer o melhor para a Chapecoense. Rafael, boa tarde. A minha pergunta era sobre também essa questão do Giovanni Augusto, que ao meu ver é uma questão do futebol, foi na parada técnica ali, né, que vocês acabaram tendo uma discussão, e o papel nosso é trazer aqui um diálogo mais acalorado, vamos dizer assim. O papel nosso aqui é trazer as dúvidas do torcedor. Então, a gente foi bastante questionado no chat ali, até pela questão da desavença, mas eu levo isso como um lado positivo. Qual que é o lado positivo dessa história? Mostra que o grupo realmente estava querendo sair daquela má fase. Digamos assim, aquele diálogo foi para acertar. E a prova disso é que vocês voltaram ali para o segundo tempo, voltaram para o restante do jogo, e até, não sei se agora me falha a memória, que o Giovanni Augusto achou um passe para você dentro da área que você quase fez o gol. Então, para deixar claro e de maneira sincera, do jogador para o torcedor, não tem racha no grupo, e a prova disso é que vocês conquistaram a vitória e você quase fez um gol com assistência depois dele, não é? Com certeza, isso aí não é longe disso acontecer aqui nesse grupo, cara. Como eu falei, individualmente também é o melhor grupo que eu já trabalhei. Então, cara, isso aí é algo que é normal do futebol, é normal de jogo. Isso é algo que acontece porque todo mundo quer ganhar, né? E ali no calor do momento, uma partida extremamente difícil. Então, essas coisas acabam acontecendo, mas é tudo como eu falei, pro bem da Chapecoense. Mas nós temos uma ótima relação, né? Não só eu com o Giovanni, mas o Giovanni com todo o grupo, eu com todo o grupo também. Não tem nada dessa questão, né? É mais uma questão de jogo, e acabou o jogo, a gente saiu abraçado e todo mundo feliz com a vitória. Imagina se não fosse diálogo, né? Isso aí, cara. Eu só vou perguntar o que aconteceu no intervalo. Toma tua água aí. Tem que ter o professor, cara, senão não tem graça. Voltou, professor. Boa, deu lá no MMA, né? E lá no Borma, né? Lá tá bastante. Mas, enfim, é o grupo, né? Você falou todas as vezes, né, Rafael, que campeonato, título, um acesso, uma continuidade se faz com o grupo, não com... O grupo sentiu ausências, a gente falava antes com o Rafael ali, com o Rangela, se tu mantém os 11 do começo, como é que vai manter? Não tem, é jogador ir embora, é jogador que se machuca, é jogador que é suspenso, é a zaga que muda tudo, então
Mas é bom que vão dando resposta, e uma grata resposta na chegada, a gente parabenizou com o Matias ali, o David, né, o guri que já pegou lá do São Pedro, é bom, velho, gosto, vem lá. Então, dá força para essa gurizada, né? Com certeza, né? A gente teve umas perdas significantes, né? Que foram 4 atletas, né? Que saíram no decorrer da temporada. Mas, como a gente costuma falar, né? Todo mundo que tem entrado vem dando conta do recado. A gente olha pelas substituições no jogo contra o Amazonas. Todos os que entraram muito bem e decidiram a partida, né? Quem começa o jogo, quem entra, tá decidindo as partidas. E em questão do David, a gente procurou dar muita tranquilidade para ele, muita confiança. A gente vê que é um menino que tem muita capacidade, que tem muito talento. Então a gente tentou ajudar ele o máximo possível, conversando, né? Antes do jogo, conversei com ele um dia antes, que ele ia jogar mais ali do meu lado, né? Então, conversei bastante com ele no dia antes do jogo. Todo o grupo eu via que estava focado nisso, em dar tranquilidade. O Gilmar também deu muita tranquilidade para ele na preleção, para ele desfrutar daquele momento, né? Fazer aquilo que ele já vinha fazendo nos treinamentos e jogar com tranquilidade. E ele foi, na minha visão, ele foi muito bem e vai nos ajudar aí até o final da temporada. Vamos lá, então, vamos caprichar. Cavaleira, tu correu quantos quilômetros aí no jogo de... Eu não tenho essa informação ainda. Mas normalmente tu não corre saiu ainda. quanto no Mas jogo, normalmente é de 12 a 13 quilômetros Meu por Deus jogo. do céu, é igual correr daqui da Amarela até na Alfa, mais ou menos. Mas da onde que vem toda essa energia, esse fôlego, essa característica tua, né, de ser um meio-campista aí que praticamente corre o campo todo? Sim, essa é uma característica minha, algo que eu procuro no dia a dia, né, trabalhar bastante para isso. Também é algo que aqui de dentro do clube, né, da fisiologia, da nutrição e da preparação física, eles nos ajudam bastante para que a gente consiga alcançar essas métricas, né, porque não é fácil, principalmente no jogo como foi contra o Amazonas, né, no clima que era, você manter uma intensidade alta durante toda a partida. Então é algo que eu procuro, né, dormir bem, me alimentar bem e treinar também bem, porque tudo isso influencia bastante na hora do jogo para que possa desempenhar o melhor papel possível.